Bom, eu tô na rede social desde 2015, tá? Eu tive diagnóstico de autismo do meu filho em 2014 e eu sempre fui uma pessoa muito tecnológica, que gostei de tecnologia, que gostei da internet, que gostei de ter coisas de tecnologia, bons computadores e essa coisa toda. E então eu entrei para a rede social para gerar conteúdo sobre autismo e era muito replicando o conteúdo de outras pessoas em 2015. 2015 ou 2014 que eu criei minha página no Facebook, enfim, e vim pro Instagram também. E o que acontece? É, então, e depois disso veio a criação do IAC, do Instituto de Educação e Análise do Comportamento, que primeiro chamava Pedagogia Estruturada e depois se tornou IEAC, Instituto de Educação e Análise do Comportamento, no final de 2017, se eu não me engano. Então, gente, eu já tô muito acostumada, né, a sempre fazer um post, a sempre fazer alguma coisa e desagradar as pessoas. E quando a gente está aqui nesse trabalho de criador de conteúdo digital, que hoje tem se falado mais sobre isso, né? Eu tô aqui criando conteúdo, né? Em alguns momentos dessa minha trajetória, desde 2015 aqui na rede social, em alguns momentos esses conteúdos eram criados por mim mesma, pessoalmente, quando eu comecei. Depois esses conteúdos passaram a ser criados pela minha equipe. E depois de um tempo, esses conteúdos voltaram para minha mão por questões de estratégia, questões de mudanças na rede social. Eu acredito que a gente precisa se posicionar. E as pessoas, elas te seguem muitas vezes porque elas querem saber a sua opinião. Porque se for para elas saberem algo que está no Google, é só elas irem ir no Google, né? E aí você vai encontrar a resposta. Hoje em dia você nem precisa mais ir no Google, você vai lá na inteligência artificial e você pergunta para a inteligência artificial a resposta. Mas o que torna um conteúdo autêntico, o que torna um conteúdo de sucesso é justamente você colocar o conhecimento, os fatos, junto com a sua opinião, né? E você sempre também ser responsável de separar o que é fato, o que é pesquisa, do que é a sua opinião. E eu faço isso sempre. Então, o que acontece? Quando a gente tá aqui gerando conteúdo, a gente tá aqui gerando conteúdo porque a gente acredita que eu quero contribuir com as pessoas, com a acessibilidade de conhecimento para elas, com fazer com que aquilo que eu tenho acesso, essas pessoas possam também ter acesso. Então, assim, eu acabei de aqui, ó, meu cartão de crédito tá aqui, acabei de comprar um curso que custa $600. Acabei de comprar, né? Então, assim, $600. Coloque isso vezes 5,50, mais IOF. Então, assim, livros que toda semana chegam na minha casa. Então, assim, eu busco compartilhar com as pessoas um pouco de maneira gratuita nas redes sociais e a maior parte, sim, de maneira paga nos nossos treinamentos pagos. Então, quando a gente gera conteúdo, a gente está trazendo a atenção da audiência pra gente, a gente está trazendo a atenção para algo que a gente quer se posicionar, para algo que a gente quer falar, para algo que a gente quer compartilhar, em alguns momentos para algum treinamento que a gente tenha, e assim vai, né? Então, a gente gera esses tipos de conteúdo. Eu poderia gerar conteúdo aqui só relacionado aos meus cursos, só ficar vendendo. Mas não, eu sempre tô aqui gerando reflexões, né? Porque eu preciso ter em mente quem é meu público. O meu público não é um público de autistas adultos, né? Eu não sou terapeuta, psicóloga, né? Pra fazer psicoterapia. Eu sou análise de comportamento, né, pedagoga, eu não sou psiquiatra, então eu não trabalho com autistas adultos, né? O meu público são de profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, principalmente de nível de suporte 1 e 2, e pais,
geralmente de crianças, os terapeutas que geralmente trabalham com crianças de nível de suporte 2 e 3. E geralmente pais que acabaram de ter diagnóstico ou que tem diagnóstico há um tempo. E também tem a galera da educação aqui, né? Tem os professores. Então esse conteúdo, ele é sempre gerado pensando nessas pessoas. E esse conteúdo especificamente que eu fiz sobre o autismo na vida adulta e a questão dos excessos de diagnóstico, na verdade eu fiz 2 reflexões dentro do post e uma totalmente passou desapercebida. Eu fiz uma primeira reflexão dentro do post que foi para falar sobre o excesso de diagnóstico, né? O excesso de diagnóstico de autismo na vida adulta. A segunda reflexão que eu trouxe no post é que não, todo mundo não é autista, todo mundo não tem traços de autismo, todo mundo não é um pouquinho autista. Por quê? Isso pode ser considerado uma ofensa a quem é autista de fato. Ué, mas se você tá simplificando, você tá colocando que todo mundo todo mundo é um pouco autista? Todo mundo, então, agora é um pouco autista? Então, assim, a gente precisa prezar pelo equilíbrio. Obrigada, Aldenice, pelo seu feedback, significa muito pra mim. A gente tem que prezar pelo equilíbrio. Então, a gente não tá tendo uma epidemia de autismo. Sim, nós hoje temos mais testes, mais conhecimento, os profissionais se capacitando cada vez mais. Nós temos isso, sim, de um lado. Mas nós também, eu tô sentindo, isso foi uma surpresa pra mim, e eu fiquei até muito triste com isso, que parece que a gente tá tendo falando no vocabulário bem simplista, a gente tá tendo um racha, né? De um lado nós temos autistas adultos de nível de suporte 1 a 2, porque o indivíduo ele pode transitar entre os níveis de suporte. Do outro lado, nós temos profissionais que atuam com crianças e adolescentes, principalmente em nível de suporte 2 e 3. De outro lado, nós temos os pais de autistas, muitos de nível de suporte 2 e 3, e temos pais de autistas com filhos que não falam, com filhos adultos. E eu sempre que converso com mães de autistas adultos, elas sempre me reclamam que esses são os autistas mais esquecidos pela sociedade. Os autistas severos adultos, que foram diagnosticados, que hoje estão com 20, 30 anos, que foram diagnosticados numa época que não se tinha tantos recursos como se tem hoje. E que sim, essas mães precisam ser a voz desses indivíduos, porque esses indivíduos não conseguem se comunicar. Então nós ainda precisamos ensinar comunicação para esses indivíduos, pensar na independência e da autonomia deles dentro do possível. E aí eu tenho um jovenzinho de 20, de 18 anos, autista, nível de suporte 1, e aqui eu não estou questionando o diagnóstico dele, que vai lá e quer pagar um sermão para uma mãe que tem um filho de 20, de 30, de 40 anos, e que esse filho é dependente dela 24 horas por dia. E ele vai lá e quer pagar um sermão para essa mãe, quer brigar com essa mãe. Sendo que esse jovenzinho autista ou jovenzinha nem filho tem. Nem sabe o que é a maternidade ou a paternidade. E eu não tô falando isso porque esse indivíduo ele é autista e eu quero desclassificar ele. Não, não é isso. Mas é porque você não tem a experiência ainda de ser pai ou de ser mãe para poder se colocar no lugar dessa mãe e desse pai com este filho, com esta filha de nível mais severo, sim, severo. Que precisa de acompanhamento 24 horas por dia, que às vezes faz crises, que tem crises convulsivas. E aí esse jovenzinho autista quer ir lá e quer criticar essa mãe, esse pai, essa família. Então a gente tá entrando num ponto de extremismo que a gente não pode entrar. Não é nós contra eles, não é uns contra os outros. E um autista não fala por todos os autistas. Um terapeuta não fala por todos os terapeutas. Um psicólogo não fala por todos os psicólogos.
Você pode falar a sua opinião, aquilo que você pensa. E eu sempre tomo cuidado de fazer isso por aqui. Quem sou eu para questionar o diagnóstico de alguém? Eu não sou ninguém. Mas que nós temos excessos? Sim, nós temos excessos. E nós temos, às vezes, pais e mães que estão achando que são autistas muito por essa pressão, vinda muito das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, de que, nossa, se meu filho é autista, eu sou autista também. Não, mas ou eu ou o pai é autista. Não, então tem que ter alguém na família que é autista, porque esse autismo tem que ter começado em alguém aqui dessa família. Então, isso acaba levando a gente ter, sim, um excesso de diagnósticos. E excesso de diagnósticos não só com os adultos, mas também com as crianças. Então, esse foi o ponto que eu trouxe sobre esse cuidado do excesso do diagnóstico. Como que a gente conserta isso? A gente conserta isso tendo profissionais cada vez mais treinados. Principalmente, para mim, eu tenho 2 profissionais que são muito importantes na minha concepção, tá? Não é as evidências científicas, na minha concepção, com base nos meus estudos. Para mim, 2 profissionais são fundamentais no processo diagnóstico: o psicólogo e o fonoaudiólogo, porque são os 2 profissionais que estudam as áreas mais afetadas, mais prejudicadas dentro do transtorno do espectro autista. O médico não é o médico, para mim, o profissional mais importante. Acho que diagnóstico na vida adulta devia ser feito não pelo neuropediatra ou pelo neurologista. Eu só tô falando de adulto, por que o neuropediatra vai estar ali? Não. Então, se for a gente para entrar um profissional médico ali, para mim teria que ser o psiquiatra. Um psiquiatra que está acostumado com esse tipo de diagnóstico. Então, mas pra mim é fundamental a presença do psicólogo, do fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo não é só aquele que faz falar, né? O diagnóstico, o fonoaudiólogo não é só pra criança. O fonoaudiólogo trabalha com a comunicação. E uma das áreas mais impactadas dentro do transtorno do espectro autista é a comunicação, que vai muito além da habilidade de falar. Então, assim, pra mim faz muito sentido. Eu sei, tenho plena ciência que só quem pode dar laudo médico é o médico, porque é um documento, mas os fonoaudiólogos e os psicólogos, eles podem emitir outros tipos de documentos e eles estão amparados por lei. Então, a gente também entra numa briga de quem pode dar o diagnóstico. Se o doutor médico falou, ele é a autoridade máxima. Não é assim. Não é assim. Nem sempre o médico é o profissional mais capacitado. Nem sempre. Então, assim, pra mim, a gente precisa, minha opinião, a gente precisa ter os psicólogos, os fonoaudiólogos muito capacitados para dar esse diagnóstico, para sustentar esse diagnóstico, para dar um diagnóstico bem fundamentado, para ter um diagnóstico que possa passar por várias etapas de avaliação, como muitos autistas adultos que são diagnosticados assim fazem, passam por meses de avaliação, às vezes demoram 1 ano nesse processo diagnóstico. E muitas vezes o médico, ele só vem pra confirmar aquilo que os outros profissionais já falaram. Porque ele pega os relatórios dos outros profissionais e ele vai lá e emite o laudo médico. Então, na prática, no dia a dia, pra mim, os profissionais mais importantes são os profissionais que convivem por maior tempo com aquele indivíduo que ele está dando o diagnóstico. Então, assim, e eu não tô falando isso pra agradar os psicólogos ou os fonoaudiólogos. Eu tô falando o que eu acho correto, o que eu acho justo, o que eu acho eficiente e eficaz. Que os psicólogos e os fonoaudiólogos tenham esse papel importante. E o psicólogo, em especial, ele tem uma formação de estudo do ser humano de maneira mais ampla. Né? Então, assim, a gente precisa valorizar esses profissionais, porque nos Estados Unidos, esses profissionais têm voz. Se num país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, como o Canadá, o diagnóstico não está atrelado ao médico. Não está.
esses outros profissionais dão diagnóstico também e essas avaliações são válidas para qualquer coisa que eles precisarem fazer na vida deles. Então, eu acho super importante que a gente valorize esses profissionais e a gente não fique com essa desvalorização dos outros profissionais e essa supervalorização dos médicos que justamente devido aos seus egos são colocados em posição de superioridade em detrimento de outros profissionais da área da saúde, tá? Então, eu acho isso muito importante. Outro ponto que eu coloquei no post é sobre a questão de nem todo mundo, não é essa banalização, né? Todo mundo é um pouco autista, todo mundo tem traços. Não é. Por quê? Porque nós temos outros transtornos onde aquelas áreas que são afetadas no autismo são também afetadas nesses outros transtornos. E aí eu expus a minha história pessoal justamente por isso. Por quê? Porque dependendo da forma como eu coloque aquilo até na minha cabeça e eu posso começar e quem é psicólogo pode falar sobre isso. Quem é psicólogo e faz psicoterapia com os pacientes, eu posso começar a contar aquilo para um psicólogo de uma maneira que eu posso começar a me convencer que eu sou de fato autista. Porque eu começo a colocar na minha cabeça que de fato eu sou. E a forma como eu vou relatar aquilo pro meu psicólogo, pro meu psiquiatra, se ele não for uma pessoa muito boa de conhecimento e de não tiver os instrumentos corretos, sim, os meus relatos podem levar aquele profissional ao erro, porque ele vai se basear nos meus relatos. Então, se ele não souber fazer as perguntas certas, as indagações certas, ou seja, se ele não estiver muito bem preparado para lidar com esse tipo de paciente, eu posso conduzir o profissional ao erro com base no relato que eu vou dar para ele. Esse é o ponto dos posts que eu fiz. Agora, eu entendo que alguns autistas adultos, quando leem esse post, como eu tava conversando com uma pessoa no meu direct, que até eu não sei se ela é psicóloga, mas eu acho que ela é. Só pela conversa dela eu já senti que ela era psicóloga. Mas eu não sei se ela é. Se ela tiver aí, depois ela me conta lá na nossa conversa se você é ou não psicóloga. Mas um ponto que ela trouxe foi o seguinte: Michele, você bateu num ponto que é um gatilho. É um gatilho para os autistas adultos de não terem o seu diagnóstico reconhecido. E aí, isso já gerou um alerta vermelho de como assim você não tá reconhecendo o meu diagnóstico, mas eu passei por isso, por aquilo, eu já sofri, eu caminhei até eu chegar nesse diagnóstico e agora você quer invalidar o meu diagnóstico? Não, eu não quero invalidar o diagnóstico de ninguém, porque o post não é sobre você, Maria, Joaquim, José, Pedro, Paulo. O post não é sobre você, porque eu nem te conheço, eu não sei a sua história. O post não é sobre ninguém. O post é sobre a reflexão do diagnóstico de autismo na vida adulta e a banalização do dizer que todo mundo é autista, que todo mundo é um pouco autista, que todo mundo tem traços de autismo. O post é sobre isso, o post não é sobre você. Então, isso precisa ficar muito claro. Porque quando alguém fala pra mim que assim... Ai, porque esses cursinhos online não prestam. Os cursinhos online são isso e são aquilo. Essa pessoa ela tá falando de cursos online, ela não tá falando do meu. Porque eu sei da qualidade do meu produto, eu sei da qualidade dos meus treinamentos. Então, eu não levo isso pro lado pessoal. Porque eu tô tão segura de mim, daquilo que eu faço, que eu não tô achando que ela tá jogando uma indireta pra mim. Porque muitas vezes ela nem conhece o meu produto, ela nem sabe que eu vendo curso e ela tá fazendo um comentário, enfim, que não é sobre mim, tudo não é sobre você e o mundo não gira ao seu redor. Então, assim, justamente, e além disso, teve isso, né? Eu fiz uma live essa semana, quarta-feira, né, sobre autismo na vida adulta, com o Gil, que é autista,
né? Então fiz a live, assim como há umas semanas atrás eu fiz uma live com a Nadi, assim como eu gravei, eu tenho 2 conteúdos para serem postados com autistas adultos dos Estados Unidos, um que é profissional na mesma área que eu, a outra que é atriz lá em Los Angeles. E é justamente esses pontos que a gente discutiu com a Rebecca. Um dos pontos que eu discuti foi muito isso. Ela falando, e vocês vão ver, você já viu, Michelle, o quão. Ela falou assim pra mim: eu acho um absurdo autistas adultos brigarem com pais de autistas na internet. Brigarem com pais de autistas de nível de severidade 3. Porque esses autistas, e ela falou, esse argumento que eu usei aqui, eu peguei dela, eu peguei emprestado dela, da Rebecca, que é autista, tem 28 anos, se eu não me engano, é atriz e mora em Los Angeles. E vocês vão ver esse conteúdo aí em breve aqui na rede social. Então, assim, esse que é o bom da verdade. A gente não precisa ensaiar, a gente fica muito tranquila. Porque eu sei da verdade, da seriedade, da ética que eu tô trabalhando e o que eu tô fazendo. Eu sei os motivos que me levaram, eu sei todas os pontos ali. E aí a verdade, ela não precisa de ensaio, o tempo vai mostrando. E eu sou muito transparente, eu tô aqui nos stories todos os dias, eu tô postando todos os dias. Eu tô aqui na rede social há muito tempo. Eu tô no jogo de longo prazo, eu tô fazendo isso aqui há muito tempo, não cheguei aqui ontem. Então, isso me dá muita tranquilidade para saber que eu tô fazendo um trabalho de qualidade, não é um grupo de pessoas que vai ali, vai falar alguma coisa e que vai me fazer mudar o rumo, deletar um post, coisas do tipo, entendeu? Então a gente precisa conhecer mais a fundo o outro antes de julgar, entendeu? A gente vai e quer vomitar em cima do outro as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas inseguranças e colocar ele como o vilão, né, dos nossos problemas, quando muitas vezes os nossos problemas, os buracos, eles são muito mais profundos, eles estão muito mais embaixo, né? E eu entendo isso, eu entendo que ter passado por um processo de não aceitação, de não validação de um diagnóstico, o quanto pode ser sofrido, eu não sei como é, porque eu não passei por isso. Então, eu entendo, né? Eu entendo a revolta, a frustração, mas a gente não pode transformar isso num campo de batalhas onde todos vamos sair perdendo. Né? A gente não pode transformar num campo de batalhas entre pais de autistas nível 3 versus autistas adultos de nível de suporte 1 e 2. Né? Autistas adultos versus profissionais. A gente não pode transformar isso num campo de batalhas. Isso não é saudável para ninguém. E é isso que a gente tá vendo aí na rede social. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, eu ouço os autistas adultos, né? Eu leio muito, tenho lido muito sobre o movimento da neurodiversidade, sobre todas as questões neurodivergentes, neurodiversidade, porque tem diferenças nos termos, né? Depois vou gerar um conteúdo sobre isso. Gravei um outro conteúdo com um neuropsicólogo canadense de um livro que ele acabou de lançar sobre uma crítica à terapia ABA, o produto que eu vendo, o produto que eu trabalho. E nós conversamos mais de 2 horas. Ele é um amigo da minha família querido, onde ele traz coisas sobre a terapia ABA que eu entendo os pontos que ele traz. Então, e eu consigo conversar com ele, né? Algumas coisas eu não concordo, mas ele é meu amigo, eu confio nele, eu gosto do que ele me traz para refletir, ele me tira da minha zona de conforto. É um profissional que está há anos na área, também é um conteúdo que vai sair para vocês essa semana sobre isso. E ele fala muito sobre o autismo. Então, assim, a gente tá aberto, mas quando a gente não tá aberto para ouvir, não adianta nem a gente começar uma conversa, porque o outro nem quer me ouvir. Ele tá gritando. Se ele não parar de gritar, ele não consegue me ouvir.
Ele não consegue abrir o coração para ver o que eu tenho para falar, né? Então, isso é importante a gente pensar sobre isso. Então, assim, eu ouço com respeito os autistas adultos, como eu ouço qualquer pessoa. Porque quando eu ouço uma pessoa, eu não tô ouvindo ela, eu não tô ouvindo o diagnóstico dela, eu tô ouvindo aquela pessoa, eu tô ouvindo a experiência que ela está me trazendo, né? Então, assim, a gente também, eu sou contra a gente ficar esses rótulos, porque ele é autista, então eu tenho que validar tudo que ele fala. Não. Autistas também erram, autistas também falham. Eu também posso... Será que todo autista é 100% honesto? Se eu pegar um autista na vida adulta... Agora a gente vai falar que todo autista é 100% honesto? Que todo autista é 100% uma pessoa do bem? É outra reflexão e provocação que eu faço também. Então, assim... incomoda, né? Como eu já ouvi, várias pessoas já me deram feedback, assim, de que eu não gostava de você quando eu comecei a te seguir, mas depois eu fui vendo que o que você fala faz muito sentido. E aí eu comecei a acompanhar seu conteúdo e comecei a gostar. Mas no início eu não gostava de você, não. Então, assim, tudo bem, faz parte. Às vezes o conteúdo que eu gera um desconforto, né? E será que se eu falar que todo autista é honesto, eu não tô romantizando o autismo, que é um ponto tão criticado pelos autistas adultos? Meu anjo azul, né? Todos falham, Janaína, todos falham. Profissionais, pais, todo mundo, nós somos humanos, nós falhamos, né? Exatamente, do quanto romantizam os adultos como pessoas especiais. Nossa, você veio com uma dádiva de Deus. Nossa, você foi escolhido. Então, toda essa ideia incomoda. Então, eu também posso ver que eu também terei que lidar com autistas que não estão tão bem intencionados, né? Então, assim, a gente também tem que ponderar, né? Então, mais uma vez, que aqui ninguém tá invalidando o diagnóstico, né? Então, a gente precisa ler primeiro. Quando você quer chegar para criticar alguém, dá uma olhada no perfil da pessoa, dá uma olhada como que ela trabalha, qual foram os últimos posts dela. Dá uma olhada antes de você chegar lá e vomitar algo pra ela. E eu falo isso pra qualquer pessoa, né? Pra qualquer pessoa. Então, assim, ninguém aqui tá invalidando o diagnóstico, porque, como eu falei, não é sobre você. É uma reflexão sobre um tema. Não é sobre você, eu nem conheço você que se sentiu ofendido. Eu não te conheço, eu não sei da sua história, eu não tô invalidando o seu diagnóstico. Como que eu vou invalidar algo que eu não conheço? Como que... a gente não tá generalizando. Então, nós, profissionais, quando a gente questiona algumas coisas, a gente não tá generalizando. Não é pra você. Não é pra você. É como o exemplo que eu citei de quando alguém fala mal de curso online ou quando alguém fala mal da análise do comportamento. Quando eu conversei com o Dr. Daniel, vocês vão ver a minha conversa com ele, ele critica a análise do comportamento, ele escreveu um livro de 500 páginas criticando a análise do comportamento, mas eu sei que ele não tá falando de mim. Eu sei que as críticas dele não é sobre a forma como eu trabalho com a análise do comportamento. Eu sei disso. Eu sei disso, ele sabe disso, e aí a gente consegue desenvolver uma relação madura, onde ele fala e eu consigo ouvir o que ele fala. E eu consigo aprender com ele. E isso faz uma relação saudável e bacana. Então, assim, é a mesma relação do que aconteceu hoje, né? Então, assim, mesmo que você também se sinta ofendido, isso não te dá o direito de ofender o outro. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção para esses problemas que a gente tá tendo. Autistas versus pais. Né? Então, é importante. Exatamente, pois é. Você vê, né? A pessoa fala mal da aba, só que muitas vezes sem conhecer. E assim, é o que mais acontece, né? Autistas adultos falando mal da aba sem conhecer, mas... E fruto também de ações incorretas que terapeutas aba fizeram. E a gente tá tendo que pagar o pato agora, tá tendo que pagar o preço, né? Então, acontece.
Então, assim, um exemplo que eu queria fazer um paralelo com vocês sobre a questão do autismo na vida adulta e o post que eu fiz e o diagnóstico é o seguinte. Pensem, por exemplo, nas mulheres que falam que sofreram violência doméstica. Nós temos mulheres que acusam homens com inverdades relacionadas à violência doméstica. Então, assim, se eu falar hoje, o meu marido me bateu e ele não me bateu, eu vou estar acusando ele de algo que ele não fez. E eu posso destruir a vida de uma pessoa quando eu faço isso. E aí, eu acabo invalidando outras mulheres que depois, né, eu atrapalho o movimento de mulheres que depois vão relatar uma agressão física feita pelo marido. E eu vou citar um exemplo, um caso muito famoso para vocês. Quem é meu aluno sabe, porque na época eu comentei com vocês na prática supervisionada. Vocês se lembram, vocês acompanharam, vocês já ouviram falar do caso do Johnny Depp, que é aquele ator famoso do Edward Mãos de Tesoura, o ator do filme Piratas no Caribe. O Johnny Depp, ele foi acusado pela esposa dele, a Amber Heard, de agressão física. Que ele tinha agredido ela física e sexualmente, uma série de questões muito graves. Isso acabou com a carreira dele. A Disney encerrou o contrato que tinham com ele para a sequência de Piratas no Caribe por causa dessa acusação, porque a Disney não queria ser vista tendo contrato com um cara que estava sendo acusado de bater na mulher. Pois bem, isso acabou com a vida dele. Anos depois, ele entrou na justiça contra ela numa ação civil de danos morais por essa acusação que ela fez a ele. Esse processo durou umas 8 semanas, se eu não me engano, mais ou menos. E eu acompanhei esse processo no ano passado. Esse processo foi no ano passado. E essas audiências, elas eram transmitidas ao vivo. Vocês acompanharam isso? Alguém ficou sabendo sobre isso? Mas assim, essas audiências eram transmitidas ao vivo. Com certeza está no YouTube ainda. Eu acompanhei esse processo ao vivo. Eu acompanhei as discussões que tinham entre as psiquiatras. A psiquiatra contratada por ela, pela esposa, e a psiquiatra contratada pelo Johnny Depp. Onde uma psiquiatra falava que ela tinha transtorno narcisista. A outra psiquiatra falava que não, que o que ela tinha era transtorno de estresse pós-traumático, PTSD, né? PTSD em inglês. E era uma briga de uma psiquiatra invalidar os testes usados pela outra e a forma como esses testes foram conduzidos. No final, ela perdeu o processo. E a opinião pública ficou toda do lado dele. As pessoas iam para a porta do tribunal para ver ele. Lembro, teve a questão, foi questionado os certificados. Na época eu até fiz um post sobre isso. Dos certificados de cada psiquiatra. E quem decidiu ali no final era o júri. Mas a opinião, no tribunal da opinião pública, ele já tinha ganhado. Porque ficou muito claro ali que ele não tinha agredido ela. Ela não era convincente ao falar que ele tinha agredido ela. Tudo ficou ali provado que não, ela não agrediu ele não agrediu ela. Mas que os dois tinham uma relação problemática, que ele era um cara que tinha os problemas dele, tinha os vícios dele. Ou seja, o que a gente aprendeu com esse caso? E o que provavelmente um policial que trabalha com isso, quando recebe uma queixa de uma mulher que diz que foi agredida, agora essas pessoas, elas olham e assim, nossa, peraí, você falou que você foi agredida, então como que a gente vai provar isso?
né? Você vai ter que provar de alguma forma que aconteceu o que você disse que aconteceu. Então, isso, de certa forma, invalida as mulheres que são, de fato, agredidas e torna a vida delas mais difícil. Então, essa comparação que eu queria fazer com vocês relacionada ao diagnóstico de autismo na vida adulta. Nós temos pessoas que sim, que são autistas e que quando recebem o diagnóstico, elas têm um alívio. Mas nós temos outras pessoas que sim, elas podem ter ganhos quando elas falam que são autistas. Por quê? Elas podem ser contratadas para palestras, elas podem escrever livros, elas podem vender cursos, elas podem ganhar dinheiro como produtor de conteúdo digital, ganhar dinheiro de anúncio de YouTube, enfim, tem uma série de possibilidades que pode ajudar essa pessoa sim ter algum tipo de ganho. A gente não tá falando aqui de ganho de INSS, de BPC, LOAS, não, a conversa ela tá em outro nível. Geralmente essas não são pessoas, nossa, muito pobres, coitadinhas, que estão ali numa situação de vulnerabilidade. Não, não é isso. Né? E se a gente for ver, principalmente o movimento nos Estados Unidos, você tem autistas adultos participando de seriados da Netflix, sendo consultores de programas como o da Netflix, por exemplo, participando de TED Talks, sendo contratado por editoras de livro. Você tem, e nós não estamos dizendo que isso é errado. E aí, né, uma pessoa já vai pegar e vai falar assim, então você está dizendo que os autistas não podem ganhar dinheiro e não podem ser bem-sucedidos? Não, não é isso. Todo mundo pode e deve ganhar dinheiro, todo mundo pode e deve ter uma vida próspera. Não é isso. Eu só estou mostrando que o argumento de quem critica quando a gente fala que sim, pessoas podem forçar um diagnóstico para ter ganhos, é que essas pessoas não estavam enxergando quais são os ganhos que essa pessoa pode ter. Né? Quais que são os ganhos que essa pessoa pode ter? Essa pessoa pode ter ganhos. E aí essas pessoas que estavam criticando, elas não estavam entendendo quais eram os ganhos que essas pessoas podem ter. E que sim, você pode ter um diagnóstico fácil. Ele pode ser difícil para uns, mas ele pode ser fácil para outros. Talvez você tenha dificuldade de enxergar porque essa não seja a sua realidade. Mas não é porque algo não é a sua realidade, isso não quer dizer que isso não exista. Isso é uma visão muito reducionista e muito dentro da sua bolha. Porque isso não é minha realidade, isso não existe. Não, não é assim. Então, esses são os pontos que eu queria trazer, que eu queria refletir com vocês e as explicações relacionadas. E assim, só para ficar bem claro, né, as explicações, porque eu não preciso me explicar, né? A minha audiência, ela já sabe, né? A minha audiência, que é quem me ajuda a pagar meus boletos, eles já sabem, eles já confiam no trabalho, né? Então, assim, eu tô muito tranquila quanto a isso, né? Porque é o que eu falo, a verdade não precisa de ensaio, né? E quem eu sou e tudo, as pessoas valorizam muito, por isso que, em especial, a grande maioria dos meus alunos são profissionais. E eu fico muito honrada, porque são profissionais, ou seja, são pessoas que muitas vezes têm 10, 15, 20 anos de experiência, 25 anos de experiência, né? Então, eu fico muito honrada. E é justamente por isso que eu tenho trazido autistas adultos para conversar. Por quê? Porque eu sei que os profissionais precisam ouvir este conteúdo, né? Mas só porque, Janaína, você faz parte de uma comunidade com mais de 100 autistas, o mundo é muito mais do que os 100 autistas que você tem contato, né? Então, isso seria uma visão muito reducionista da vida, da gente olhar esse aspecto. Mas não foi pra ninguém. Nossa, eu teria várias coisas pra poder te falar sobre, se eu for olhar só pela minha bolha de pessoas que eu convivo, eu teria ideias muito diferentes da vida, né? Muito diferentes. Então, por isso que eu gosto de me relacionar com pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina, da Inglaterra,
porque eles trazem para mim perspectivas que estão muito para além da minha bolha, né? Então, assim, e o que eu acho, Janaína, é que você também não quer ouvir, né? Você tá certa, né, da sua opinião, né? A sua opinião, ela já está formada e tá tudo bem, tá? Lamento pelo transtorno que te causou, mas eu mantenho as coisas que eu disse, né? Eu continuo pensando exatamente como eu coloquei ali no post. E sim, existem pessoas, existem excessos, existem sim pessoas que também querem dizer que tudo é autismo ou que tudo é TDAH. Quantos diagnósticos errados? Alguém tinha até perguntado aqui do TDAH. Quantos diagnósticos errados de TDAH não existem? Porque às vezes a criança tem um problema visual. Nossa, tantas vezes eu já conversei com a nossa oftalmopediatra e ela falou assim, Michele, e meu filho mais novo tem um grau alto, e ela falou assim, Michele, o Benício poderia ser muito facilmente diagnosticado com TDAH. E quando não era TDAH, era sim, ele tinha um problema visual, né? Tinha um grau alto. Tá tudo bem, Janaína, se nenhum autista dos 100, dos 200, dos 1000 autistas que você conversou e falou não concordou. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu já tô acostumada a desagradar uma parte da audiência. E que eu não sei nem por que essa audiência acompanha o conteúdo, entendeu? Porque eu acho que faz mal pra gente ficar consumindo um conteúdo que a gente que nos traz gatilhos ruins, entendeu? Então, assim, isso aí que a galera, né, que a Aldenice coloca, que a galera vê no consultório, vê na prática, né? E a gente tem uma pós de transtornos do neurodesenvolvimento focada em preparar profissionais para fazer diagnóstico. Então, é isso, né? Infelizmente, pelo que eu vi, a gente vai ter essa dualidade, né? Pais e profissionais versus autistas adultos aí. E tá tudo bem, né? Eu não trabalho com autistas adultos, né? E talvez alguns profissionais vão optar por continuar não trabalhando por N motivos, né? E tá tudo bem, entendeu? Então, sabe, é isso. E aí, gente, falando, nas últimas semanas, pois é porque a pessoa quer criticar, né? A pessoa, ela quer criticar, ela quer provar que ela tá certa e ela quer fazer o outro deletar um post, né? Fazer, assim, certa forma de pressão. Só que eu sou uma pessoa que tá com o joelho bem ralado, né? Tá com os cotovelos aí bem ralado, porque, né? Briga com os analistas do comportamento, briga com os terapeutas ocupacionais, briga com o fonoaudiólogo, briga com o médico. Mas tá tudo bem, Janaína, se não concordar. Eu não quero te mudar de ideia, não. Você continua com a sua opinião, você não precisa mudar de ideia, né? Tá tudo certo. Você não precisa mudar de ideia, não. Tá tudo bem, né? Não vou deletar de jeito nenhum, não. E aí, sabe o que eu queria falar com você? Tá tudo bem, Janaína. E tá mesmo de coração. Tá mesmo de coração. Se você achar que meu conteúdo agrega em alguma coisa pra você, mesmo que você não concorde com algumas coisas, tá tudo bem. Tem muita gente aqui que é a mesma vibe. Que acompanha o conteúdo e não concorda com tudo, concorda com algumas coisas, ou não concorda com nada. Mas tá tudo certo, é assim, faz parte. Cada vez esse número de pessoas vai crescer, porque o perfil cresce proporcionalmente, o número de pessoas que não concordam vai aumentar, né? E aí eu queria conversar com vocês pra gente encerrar a live sobre o que tá todo mundo falando de 1 a cada 36 são autistas, uma criança a cada 36 e tal. E aí tudo veio disso aqui, ó, desse estudo aqui, ó. Beijo, Carmen. Tudo veio desse estudo aqui, ó. Que a galera saiu
fazendo post sobre, né? E aí eu fui ler o estudo trazido pelo CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, e aí eu queria conversar um pouquinho sobre essas estatísticas que estão aqui nesse estudo. Então, quem é profissional e quem é pai, né, recomendo dar uma lidinha nesse estudo, porque a galera só fica muitas vezes postando aí uma a cada 36, e aí a gente também não faz uma análise mais profunda do que está escrito em todas essas páginas aqui, né, do estudo. Então, se você colocar aí ó, depois, quem quiser dar print, é isso aqui, ó. Mas se você colocar em inglês no Google, você vai conseguir encontrar. Então, o que foi trazido, assim, dentre as estatísticas aqui sobre autismo, falando em crianças, né? Porque a gente precisa lembrar que o nosso enfoque aqui não, Elizabeth, exatamente. E eu já passei da idade de querer agradar, né? Eu já tô chegando nos 35. Tô nova, né? Quero pensar que tô nova, né? 35 são os novos 25, né? E os 45 são os novos 35. Então, assim, a maturidade, né? E as horas aí de terapia tem que servir pra alguma coisa, né? Então, a gente vai, assim, aprendendo a lidar. E aí, o que nós temos, assim, de estatística, né? Nós temos essa estatística que todo mundo saiu comentando, que foi o quê? Uma a cada 36 crianças, uma criança a cada 36 tem diagnóstico de autismo na faixa de 8 anos de idade. Só que é importante a gente entender um pouquinho desses dados. Olha só, o que eles fizeram? Eles têm um compilado de dados que eles fizeram em 11 estados dos Estados Unidos. Então, não é os Estados Unidos todos, são 11 estados dos Estados Unidos, tá? Então, 11 estados têm esse compilado de dados e a gente tem essa questão de diagnóstico aí na faixa etária de 8 anos de idade, uma a cada 36. E aí nós temos ainda que 3,8 vezes mais prevalente em meninas. E aí a gente tem aquela outra crítica trazida também pelas mulheres, da dificuldade do diagnóstico de autismo em meninas. Então, né, nós temos literaturas, inclusive, dedicadas apenas a isso. Então, será que esse 3,8 vezes mais prevalente em meninos, será que isso reflete a realidade? Porque da mesma forma que a gente tem que criticar o super diagnóstico, a gente também tem que criticar a falta de diagnóstico, né? E esse diagnóstico cada vez mais tardio. Então a gente tá aqui para analisar dados, né? Para analisar a ciência, para ter essa visão mais pragmática nesse momento, sem entrar tanto na história individual de cada indivíduo. Então, a gente também não pode ter, eu acho que ainda não é o momento da gente, de repente, bater o martelo, né, e não estar com a cabeça aberta, porque a ciência é isso, ela muda, né? Então, a gente tem que estar aberto a mudar de opinião, a mudar. Porque a ciência, ela tá em constante evolução. Então, esses 3,8 vezes mais prevalente em meninos, será que é mesmo? Ou é pela maior dificuldade de diagnóstico do autismo nas meninas? Então, é um ponto que também é trazido e criticado por muitas pessoas. E o que eu acho muito interessante é a média de idade de diagnóstico, que ainda é extremamente tardia para um país de primeiro mundo como os Estados Unidos. A gente tem uma média de diagnóstico de 49 meses. Exatamente, Janaína, é o que sempre é trazido, né, na literatura, que as mulheres, né, elas mascaram mais, isso é mais forte nelas. Então, assim, então a gente não pode dizer que pode ser que seja mais prevalente em meninos, mas será que é tão prevalente assim, tão mais assim, né? Então, isso que a gente tem que ter em mente. E essa média de diagnóstico que é de 49 meses de idade. Então, a gente sabe que a gente já consegue fazer um diagnóstico
com 18 meses, né? Então você consegue fazer um diagnóstico seguro com 18 meses aí. Mas, mesmo num país de primeiro mundo como os Estados Unidos, a gente tem que a média de diagnóstico dentro desse estudo, tá? Mais uma vez aqui trazendo, é de 49 meses. E que a menor idade de diagnóstico foi de 36 meses, ou seja, 3 anos de idade, que foi na Califórnia. E a maior média de idade de diagnóstico foi 59 meses em Minnesota. Então, você vê, quase 5 anos de idade, né? Um diagnóstico tardio, né? Para os padrões de hoje, para um país como os Estados Unidos. E aí, olha que outra coisa também que eu queria refletir com vocês, que eu falei ontem, inclusive, na live que eu fiz com uma ex-aluna nossa. Que a escola tem o papel. Eu não conheço estudos desse tipo no Brasil, não conheço. A escola, ela tem um papel de identificação do autismo, que a gente falta ainda muito no Brasil, né? Esse papel da escola identificar sinais, porque para a escola identificar sinais, eu preciso ter profissionais mais preparados para identificar alertas vermelho dentro da escola. E aí a gente tem uma posição da escola que também gera polêmica, que também gera briga, como tudo, né? Meu Deus do céu. Haja tarja preta. A gente tem essa questão que a escola traz muito. Mas a escola não é lugar de terapia. A escola não é lugar de diagnóstico. A escola não é lugar disso. A escola não é lugar daquilo. E aí é uma isenção de responsabilidade da escola, que é um ambiente que muitas crianças passam, às vezes, 7 horas, 6 horas do dia delas. Porque muitos pais deixam as crianças ali o dia inteiro na escola. Crianças que ficam no integral. E aí a escola fala assim, não é nosso papel fazer diagnóstico e tá mais na frente, não. Então, assim, a escola pode até não fazer o diagnóstico, mas ela precisa encaminhar. E esse encaminhamento, a gente vê que ele não é feito. E nos Estados Unidos, a gente tem uma postura de maior responsabilidade da escola, entendeu? Eles têm um papel maior de trazer a responsabilidade para a escola. Então, eu tô preparando um treinamento de plano educacional individualizado. Então, eu quero ensinar escolas, quero ensinar as pessoas a elaborarem bons planos educacionais individualizados. E eu tenho estudado muito sobre educação especial americana. E um dos pontos muito trazidos na educação especial americana é justamente a escola tem esse papel de fazer essa identificação e fazer esse encaminhamento. E ou a escola vai ter um profissional lá dentro que faz essas avaliações, ou a família pode contratar um profissional de fora, terceiro ali, e dá para a escola pagar. Por que ela dá para a escola pagar? Porque a escola recebe fundos, recebe dinheiro para esses alunos com um diagnóstico. E existem 2 cursos muito comuns nos Estados Unidos, e aí eu tenho uma aluna que mora em Nova York, que é brasileira, que tem o mesmo nome que eu, inclusive, que ela faz, inclusive, esse mestrado lá nos Estados Unidos. Nós temos 2 tipos, que é Early Education, educação precoce, e Early Intervention, intervenção precoce. Então, nós temos muitos profissionais formados tanto na intervenção precoce, atuar então com crianças muito novinhas, né, até 4, 5 anos de idade, e nós temos, e aí cada um vai trazer um conceito, né, do que é precoce, se é aos 3, se é aos 4, se é aos 5, mas nós temos o Early Education, a educação precoce, ou seja, um profissional que vai estar dentro do ambiente escolar, mas que vai entender sobre
desenvolvimento infantil, que vai entender sobre alertas vermelho e transtornos do neurodesenvolvimento, para que ele possa identificar e tomar as medidas aí necessárias para fazer o encaminhamento, para que esse indivíduo possa ter acesso a serviços de educação especial, onde nos serviços de educação especial nos Estados Unidos é composto também por fonoaudiólogos, por terapeutas ocupacionais, por fisioterapeutas, por analistas do comportamento. Então a gente tem todo esse arcabouço aí de serviços dentro da educação especial americana, que eu acho sim que nós temos muito a aprender. Não é perfeita, claro que não, mas que nós temos muito a aprender, e eu vou trazer essa base dentro do treinamento, a base da educação especial americana, e o Diogo vai vir com a base da educação especial brasileira pra gente poder fazer os paralelos. Então, dando aí já um spoiler pra vocês dessa questão do diagnóstico. Bom, outro ponto importante que tá nesse estudo aqui do CDC. Em uma amostra de 4.165 crianças, então também assim, ó, também não é uma amostra gigantesca, é uma amostra de 4.165 crianças autistas, em que naqueles dados delas tinham informações sobre as habilidades cognitivas daquelas crianças, 37,9% tinha deficiência intelectual. Então, nós temos aí 37,9% com deficiência intelectual. Isso é muito relevante. Então, aí entra um outro ponto. A gente tem o transtorno do espectro autista, mas é muito comum que um indivíduo, além dele ter transtorno do espectro autista, ele possa ter outras comorbidades, que tem pessoas que também criticam esse termo, tá ficando difícil viver no mundo, mas eles têm outro diagnóstico também, tá? Né? Outro diagnóstico. Então eu estou dentro do transtorno do espectro autista, mas eu também posso ter deficiência intelectual, eu também posso ter TDAH, também posso ter um transtorno motor, enfim. Então, a gente tem esse dado de 36,9% tinha também deficiência intelectual. Então, isso nos mostra o quanto é real essa questão dos autistas de nível de suporte 2 e 3, em especial 3, onde nós vamos ter características totalmente diferentes de um indivíduo de nível de suporte 1. Ninguém é menos ou mais autista por causa disso, ninguém está dizendo isso, mas são dificuldades diferentes que também, assim como as dos autistas de nível 1, precisam também ser validadas. E aí a gente não pode entrar nessa briga que eu falei desde o início, né? Então, temos aí. E a deficiência intelectual, ela é mais comum, ela está mais presente em negros, né? Então, a deficiência intelectual está presente em 50,8% de negros. Então, nós temos indivíduos, os negros, estão mais propensos a ter a deficiência intelectual. Então, esse também é outro tema que não é muito falado. E aí, se a gente for trazer para a realidade de Brasil, né? Qual é a porcentagem de negros que nós temos no Brasil? Eu não sei, tá? Mas, principalmente em algumas regiões do país, como o estado do Rio de Janeiro. Então, precisamos pensar e refletir sobre isso. Exatamente, tem que considerar a realidade americana, mas os Estados Unidos, a população dos Estados Unidos, ela é maior do que a população do Brasil. Então, a gente tem, né, algumas questões aí socioeconômicas pra gente refletir, né?
E olha só, crianças que têm deficiência intelectual, são crianças que têm um diagnóstico mais cedo. Então, são crianças que costumam ter um diagnóstico com 43 meses de idade, e aqueles que não têm deficiência intelectual associada, né, ao transtorno do espectro autista, têm um diagnóstico mais tardio, com 53 meses. Então, a gente tem uma diferença aí de 10 meses de diagnóstico. E aí é o que a gente sempre falou, né? Que a gente tem o diagnóstico feito de maneira mais fácil, ali, teoricamente, e consequentemente isso é feito mais cedo, aos 43 meses, quando tem deficiência intelectual. Quando não tem uma deficiência intelectual, você tem um diagnóstico um pouco mais complexo de ser feito, né? E aí tem também isso, né, que foi trazido aí, essa dificuldade de diagnóstico com os negros, né? Então, com a população negra. Então, temos aí essas reflexões trazidas dentro desse relatório do CDC, que não foi muito falado, né, pelas pessoas. A gente focou nesse 1 a cada 36. E assim, esse 1 a cada 36 a gente tem que deixar claro. 11 estados dos Estados Unidos, a gente tem que pensar no tamanho dessa amostra, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então não dá pra gente também agora sair achando que 1 a cada 36 pessoas é autista. Aí a gente volta pro início da live. Excesso de diagnóstico. Quando a galera pega aqui esses dados sem fazer uma análise mais profunda da matemática desses dados. E aí tem isso também, né? Só faz diagnóstico da deficiência intelectual, não faz diagnóstico do transtorno do espectro autista. Não tenho resposta para todas as questões, não sou a dona da verdade, não me acho melhor que ninguém. Estou trazendo reflexões, estudo, logo critico, estou trazendo reflexões e pontos aí pra gente poder pensar, pra gente ser melhor enquanto profissionais, pra gente poder ter cuidado, pra gente querer estudar mais, pra gente querer se especializar mais. Eu sou muito a favor que a gente tenha especialistas em diagnósticos, né? Que você seja um profissional que é especialista em diagnóstico, e não tô falando aqui de médicos. Então, assim, esse é o recado que eu queria dar hoje pra vocês, as reflexões que eu queria fazer, essas questões aí do CDC. E é tudo isso, né, que eu tinha pra falar, que eu tinha pra refletir, que eu tinha pra explicar. E o meu trabalho fala por si só, né? O trabalho que eu faço todos os dias aqui na rede social fala por si só, né? Exatamente. Eu gosto de ser assim, de trazer todos os pontos, todas as questões, de fazer análise e falar coisas que ninguém fala. Sei lá, sou assim. Mas é isso, tá bom, gente? Essa semana vamos ter muito conteúdo aí, muita coisa. A gente segue trabalhando, segue fazendo o que precisa ser feito. Vou encerrando por aqui. Eu sei que vocês me perguntaram o negócio de nível de suporte. Depois a gente pode fazer uma live sobre isso, né? Alguém até me pediu isso sobre no direct. E justamente, né, trata de diagnóstico, a gente na pós-aba, a gente busca formar os profissionais para aprenderem não só sobre análise do comportamento, porque não basta só saber sobre análise do comportamento, a gente já fala isso há muito tempo. Você tem que também entender dos transtornos do neurodesenvolvimento, você tem que entender sobre desenvolvimento infantil. Então, né, todos esses pontos. Mas quando você é transparente, você não tá falando mentira, o tempo, né? Nada como o tempo. O tempo é o senhor da razão. Então ele vai, né? Você vai só vivendo um dia de cada vez, né? Pessoal, vou encerrar por aqui que eu vou colocar os meninos pra dormir, tá bom? Beijo grande pra vocês. Obrigada por todas as trocas, por toda a interação, por toda a conversa, que é sempre rica, sempre aprendo muito com vocês, tô sempre aberta para aprender.